Meu nome é Silvia, tenho 31 anos, estou na igreja há quase 9 anos. Eu aceitei Jesus há mais ou menos uns 8 anos e decidi batizar, porque desde então eu recebo vários milagres e vejo muitas coisas acontecendo na minha vida. E vejo o quanto é o cuidado de Deus por mim, o amor dele por mim, através das minhas orações, o buscar o meu pedido. Vejo assim, o pedir de manhã e acontecer à tarde, de pequenas coisas ou grandes. E vejo como é o cuidado, assim, é imenso o amor dele por mim. Então eu decidi batizar por isso, para estar em comunhão com a igreja, com Deus e com meus irmãos. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou. Meu nome é Edgar, eu me converti há 1 ano e meio aqui no núcleo e onde Deus me tocou foi no Impacto da Lagoinha. Eu estou aqui para declarar que Jesus é meu único e suficiente Senhor e Salvador, que Ele é Deus e que Ele pagou pelos meus pecados ao morrer na cruz e ressuscitou. Meu nome é Flávio, eu gostaria de dar meu testemunho aqui, testemunho de uma pessoa que sempre frequentou a igreja católica, mas que realmente não tinha uma grande intimidade com Deus, sentia a falta, a presença e aquela distância que me incomodava muito, e que tudo mudou quando eu passei a frequentar o núcleo do São Bento com minha esposa, e através de muitos encontros da Palavra de Deus, muitas vezes que eu sentava, a gente começava a escutar, parecia que aquilo estava destinado para mim, que estava colocado para mim, e que com o tempo, com a frequência nossa, era uma coisa que me chamava muita atenção e que eu passei a ter muito mais intimidade com Deus, realmente botar em prática, sabe? Aquela palavra que a gente escutava, e ao ponto de sentir falta, sabe? Um domingo que eu não poderia vir, ou tanto no domingo quanto no encontro dos homens na terça. E foi uma coisa que transformou realmente minha vida. E que hoje eu tenho certeza, sabe? Que Deus é tudo. Eu queria declarar que Jesus é meu Senhor e Salvador, que Ele é Deus e morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. Meu nome é Davi, eu tenho 20 anos. Eu fui na frente, aceitar Jesus, Senhor Salvador. Eu não sei quantos anos eu tinha, eu era pequeno. E Jesus é real, ponto. Eu sou Bianca, eu tenho 14 anos e há uns 2 anos atrás eu tive uma experiência com Deus e eu descobri que sem Ele eu não posso fazer nada, que Ele é meu Senhor e Salvador, que Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados, para me perdoar deles. Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 12 anos e eu nasci em uma família cristã, cresci em uma família cristã, e um dia que marcou a minha vida foi quando minha mãe estava comigo, ela estava falando sobre Jesus comigo, e aí eu decidi aceitar Jesus na minha vida. E eu tô aqui para falar que eu confesso que Jesus é o único e Senhor, Salvador da minha vida, e porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. Meu nome é Heloísa, eu tenho 14 anos. Eu aceitei Jesus esse ano aos 13 e uma vez que Deus marcou minha vida foi no primeiro acampamento que eu fui aqui da igreja e eu senti uma paz muito grande no meu coração e foi inesquecível. Então eu declaro que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Oi, meu nome é Isabel, tenho 14 anos
Eu nasci e cresci em um lar evangélico e minha mãe sempre me fala da importância de Deus na nossa vida. Ela sempre me influenciou aí na igreja. E desde pequena eu sempre fui na igreja com os meus pais, mas eu não estava nem aí, eu ia por ele. E em 2008 a gente mudou para Alemão. Aí quando a gente voltou de lá, eu comecei a ir na igreja de verdade, eu comecei a buscar de verdade nos acampamentos. E Deus foi falando muito comigo. E nessa viagem para Paraíba, que a gente foi, eu percebi que é isso que eu quero, eu tive a certeza que eu quero viver para Deus. E eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por nós e que Ele ressuscitou. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 12 anos e eu nasci numa família cristã e minha mãe sempre me levou em acampamento de igreja. E ano passado fui no acampamento e eu tive um encontro com Deus. Eu percebi que Ele morreu na cruz por mim, que Ele é filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados. Meu nome é Isabela, eu tenho 15 anos. Eu nasci num lar cristão, sempre ouvindo muito da palavra de Deus, que o amor dele é muito grande, mas com 6 anos de idade, eu orei e pedi para Deus para Ele me mostrar esse amor dele. E naquela hora eu senti uma paz dentro de mim, um calor muito grande. E minha mãe, como de costume, vinha me cobrir. Ela apareceu no meu quarto e me deu um abraço. E eu comecei a perguntar para ela mais de Jesus. E foi naquela noite que eu aceitei Jesus no meu coração. É por isso que hoje eu confesso que Ele é o meu único, suficiente Senhor e Salvador, que Ele é Deus e que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou. Meu nome é Luiz Scalzi, eu tenho 13 anos e eu aceitei Jesus esse ano, que eu fui lá na frente e disse que eu queria aceitar. E sábado passado, o pastor Caju, ele veio na igreja e ele estava fazendo várias revelações. E eu estava um pouco indecisa com a questão do batismo, eu estava passando por alguns momentos difíceis. E ele se aproximou e disse que era para mim continuar lutando, que eu seria vitoriosa. Isso tocou comigo porque, por causa dessas questões de indecisão e tal. E, bom, foi tipo Deus falando que eu estava no momento certo, que era para continuar no caminho, que eu estava indo certo, porque Ele morreu por nós, né, pelos nossos pecados, e Ele assim, é o Salvador da minha vida, e é isso. Meu nome é Marcela, eu tenho 14 anos e a primeira vez que Deus tocou no meu coração, eu estava no culto da Lagoinha e, eu senti uma coisa assim muito forte falando comigo que eu tinha que batizar. A gente estava no culto, aí eu falei para meus pais, pai, eu quero batizar. E isso eu tinha 11 anos. Só que eu não tive oportunidade, assim, porque lá na Lagoinha não ficava nos líderes. E quando eu vim para essa igreja, eu fui acolhida muito bem. E esse ano o João falou que tinha a oportunidade de batizar. E eu, como eu já queria batizar há muito tempo, eu fui e falei que eu queria batizar. E no passado tempo que eu estou aqui nessa igreja, eu aprendi que o Senhor Deus, Ele é o nosso único Senhor e único Salvador, que Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou e que Ele é o quê? Ele é maravilhoso, que Ele nos ama muito e que isso, para mim, é uma coisa assim muito importante por várias outras dificuldades que eu já passei, que eu sei que eu posso confiar nele para qualquer coisa. Meu nome é Raquel, tenho 14 anos, nasci em um lar evangélico e por isso pensava que minha salvação já estava garantida. E conversando com os meus pais, percebi que a salvação é individual. E para me ter a salvação, eu precisava
ter um relacionamento mais fundo com Deus, um relacionamento mais íntimo, teria que orar, ler mais a Bíblia. E eu acredito que Jesus Cristo é o único caminho, porque quando eu estou passando por situações que as pessoas mais próximas de mim não podem me ajudar, Ele vai estar pronto para me escutar e me ajudar no que eu precisar. E eu confesso que Jesus é meu único e suficiente Salvador, que Ele é Deus e morreu para me livrar de todos os pecados e ressuscitou. Oi, meu nome é Sânia, eu tenho 13 anos de idade e eu nasci num lar evangélico, mas teve uma experiência que me marcou muito, que foi no acampamento do carnaval do ano passado, que uma noite eu estava orando e eu senti a presença do Espírito Santo e Deus falou comigo e eu percebi que eu amava muito e queria viver o resto da minha vida para Ele e eu amo muito Ele. E eu resolvi batizar. Eu confesso que Ele é o Senhor, Deus, e Ele morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e ressuscitou. Meu nome é Stephanie, eu tenho 15 anos. Eu entreguei a minha vida a Deus no primeiro acampamento do Conexão, na Fazenda do João, em 2008. Decidi andar em santidade em 2010, em outro acampamento do Conexão também, com o tema Servos. E eu nasci em um lar cristão, sempre fui à igreja, sempre fui aqui no Conexão. E eu sempre ansiei por mais de Deus na minha vida, mas pela sua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. E hoje, em 2013, eu quero me batizar, porque eu quero confessar a todo mundo que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, que morreu na cruz para pagar os meus pecados e ressuscitou. Oi gente, meu nome é Vitória, eu tenho 17 anos. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe se converteu. Eu comecei a ir na igreja com ela, mas até então eu nunca tinha sentido o amor de Jesus, eu não estava entendendo muito bem o que eu estava fazendo lá. Só que aí, minha mãe ela começou a vir nessa igreja, e aí ela sempre me chamava, eu nunca vinha, nunca senti interessada, até o dia que ela falou da viagem da Paraíba. E foi lá, eu fui, e foi lá que eu tive minha primeira experiência com Deus. Foi lá onde Deus falou comigo, onde eu me senti muito amada e viu o quão grande Ele é e o quão importante Ele é para mim. E assim, foi lá que eu tive a certeza de que eu tinha que deixar minha vida passada para trás e que eu tinha que começar uma vida nova, que ia ser um começo de um tempo novo na minha vida, e desde então estou uma pessoa mudada. E agora eu confesso que Jesus é meu único Senhor e Salvador, que Ele morreu por mim aqui para pagar todos os meus pecados e Ele ressuscitou. Meu nome é Gabriel, tenho 16 anos e há mais ou menos 5 anos atrás Deus tocou minha vida, e depois daquele dia percebi que Ele era algo muito bom para mim e que me ajudaria em todos os momentos da minha vida. E estou para confessar que Jesus é meu único e suficiente Senhor e Salvador, é Deus, morreu na cruz para pagar os meus pecados e ressuscitou. Oi, meu nome é Guilherme, eu tenho 16 anos. E assim, eu sempre morei num lar cristão, sempre tive meus pais me levando para a igreja. E sempre tive um bom exemplo da palavra, né? Tudo para mim foi muito fácil e tal, viver de acordo com a palavra. E sempre achei assim, muito tranquilo. Mas quando eu tive lá para os meus 11, 12 anos, eu comecei a sentir alguma coisa muito estranha em mim, assim. E eu senti que, tipo assim, eu tava me sentindo tentado e tinha alguma coisa muito errada comigo, né? Eu não tava me sentindo bem com Deus e tal. E acabou que nessa mesma época teve um acampamento e eu fui. Nesse acampamento Deus falou muito comigo e mostrou que eu estava andando um caminho muito ruim, né? Que não era bom pra Ele. E, tipo assim, Ele mudou, tocou meu coração e mudou o meu jeito de ver a vida. E nisso eu firmei meu compromisso com Ele e aceitei. E por isso eu confesso que Jesus é o meu único Senhor e Salvador, e que Ele é Deus, e que Ele pagou o preço pelos meus pecados na cruz e ressuscitou. Oi, meu nome é Henrique, eu tenho 13 anos.
Eu cresci num lar evangélico, na igreja, e uma experiência muito marcante com o Espírito Santo foi o acampamento de 2008 aqui na igreja, que eu fui batizado com o Espírito Santo, e foi muito marcante porque eu senti que eu estava mais próximo de Deus e aí que eu comecei a ter um relacionamento com Ele. E eu vim aqui hoje para confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, que Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados no meu lugar e que Ele ressuscitou. Meu nome é Lorenzo, eu tenho 16 anos. Eu conheci Jesus, foi num culto que eu estava com o pai de um amigo meu. Foi na Getsemane. E no momento o pastor falou para quem sentisse vontade de converter, quem sentisse a presença de Deus, levantasse a mão e fosse. Na hora que ele falou isso, eu senti uma coisa estranha, não sabia o que era, né? E aí me deu vontade de levantar a mão e ir lá, porque eu não sabia muito o que era, né? Então eu levantei a mão, foi um momento muito emocionante. O Marcelo, o Misaí, ele chorou junto de mim, foi uma coisa muito, muito emocionante mesmo. E desde aquele momento eu só fui crescendo ao lado do Senhor e hoje eu estou aqui para confessar que Jesus é meu Senhor Salvador, Ele é Filho de Deus, morreu na cruz para me salvar dos meus pecados e Ele ressuscitou. Oi, meu nome é Rafael, eu tenho 16 anos, me converti aos 14 anos no acampamento em setembro e depois do acampamento eu percebi que eu necessitava de viver com Deus. Eu vi que Ele era a minha luz e eu vi que sem Ele eu não seria feliz. Então eu comecei a vir na igreja, entrei mais a profundo, na palavra de Deus e entrei no ministério e fiz viagens e agora eu estou me entregando para Deus totalmente. Eu confesso agora também que Ele é meu Senhor e meu Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, porque Ele ressuscitou. Meu nome é Samuel, eu tenho 17 anos e minha primeira experiência com Deus foi num acampamento de adolescentes aqui do Conexão e lá foi uma experiência ótima onde eu descobri que o motivo de eu viver é para adorar a Deus, sabe? Ele é a essência da minha vida e eu estou aqui para declarar que Ele é o meu único e suficiente Salvador, que Ele é o único Deus, sabe? Que Ele morreu por nós lá na cruz, sabe? E Ele ressuscitou e Jesus é lindo.